Cobra, a gente sempre tem visto ou ouvido sempre o tal do 880, né? Ou permanece, não deixa o cara jogar, continua com ele, como o Santos fez no primeiro momento, de falar que acredita no que o jogador está falando, ou então, como tem o torcedor nas mídias sociais falando, tem que rescindir e tal, ser culpado. Não há um meio termo. A justiça desportiva, no caso, que é o que o Santos está envolvido, ela não permite que o clube, caso o atleta fique afastado por um tempo, que o contrato do Bauerman vai até o final de 2024. Se talvez o jogador, caso o jogador seja tratado aí como um réu, ele pode ter uma suspensão, talvez, aí, inicial, de que 365 dias. O clube tem possibilidade de criar uma suspensão do contrato? O clube tem respaldo jurídico nesse sentido ou não? Não. Em sendo punido pela justiça desportiva, a gente está sempre falando por hipótese, claro, para que fique claro e não haja uma interpretação equivocada aí das nossas falas. Numa hipótese de condenação na justiça desportiva, a punição prevista para esse tipo de conduta, ela vai de uma suspensão mínima de 360 dias até 720 dias. Digamos que haja uma punição na justiça desportiva e ele pega a pena mínima de 360 dias. Existe uma previsão na própria Lei Pelé que quando um atleta, ele, por culpa exclusiva dele, por um fato alheio a dia a dia de treinamentos, de rotina de jogos, não é uma lesão, nada disso, ele fica impedido de atuar por um prazo superior a 90 dias, a lei traz essa possibilidade de suspensão do contrato de trabalho, inclusive suspensão de salários, tudo isso, até que o atleta fique apto a retornar às atividades. Como falamos anteriormente ali, Felipe, um caso clássico dessa aplicação é a punição por doping. Quando o atleta fica punido por um ano, afastado e tal, é aplicada essa previsão da Lei Pelé para que o clube suspenda o contrato, inclusive o pagamento de salários. Então, aplicada uma punição na justiça esportiva, o Santos estaria embasado. Como isso demanda tempo, não é um processo que se inicia e termina de forma do dia para a noite, o Santos não tem meios de conseguir esse meio termo por vontade própria. Por isso que eu digo que a melhor solução para esse caso imediata seria um consenso entre as partes para uma preservação mútua. Esse seria um entendimento meu de forma mais razoável de se estancar essa sangria que originou esse fato. Por um tempo, os dois conversando, ficam uns 60 dias parados aí, vamos ver o que vai acontecer, vai entrar o processo, entrando o processo, o advogado do Santos e o do Bauerman já pode entrar no processo e ver o que tem no processo, e a partir dali começar a tomar atitudes. Né? E vale dizer também, quando a gente fala em afastamento, existem formas disso ser feito. Uma coisa é você afastar o atleta e impedir dele treinar com o grupo de jogadores, frequentar o centro de treinamento. Isso é um afastamento drástico, uma ruptura de relação. Outra coisa, quer dizer, nenhum atleta tem o seu contrato que ele tem que ser titular. Né? Então, nada impediria que num consenso de diretoria faça. É uma posição do clube agora preservar a imagem do clube e imagem do próprio atleta. Então, que ele não seja escalado para disputar uma partida, isso não geraria um problema mais grave à instituição e nem direito ao atleta de reivindicar algo de imediato nesse sentido. Perfeito. Né?